Essa primeira parte eu falei muito do ponto de vista da minha experiência. É uma apresentação muito parcial, né? Essa daqui é uma apresentação um pouco mais imparcial. Então nós vamos falar aqui sobre os LIMS, né? Os Laboratory Information Management Systems, que são usados para gerenciar esses dados, né? Então aqui a gente vai falar de uma forma um pouco mais geral sobre esses softwares, por que eles são importantes, nós já vimos, né? Como que eles podem ajudar nesse problema complexo que a gente tem que tratar. Isso é muito interessante, eu estava no aeroporto para viajar, eu entro na banca e vejo essa revista aqui, ó. Eu falei, opa, essa que eu quero, né? A The Economist fez um artigo sobre o dilúvio de dados, né? E o desenho ainda é biológico, achei legal, tá? Não dá para vocês verem aqui não, mas o que está chovendo são zeros e uns, né? E isso é interessante, The Data Deluge and How to Handle It, a 14-page special report. Então, 14 páginas da The Economist sobre o que fazer quando você tem uma quantidade enorme de dados ou quando você tem dados extremamente complexos e tem que analisá-los, né? Isso mostra que é um problema importante, que é um problema importante, difícil e que tem que ser tratado. E como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai tratar isso do ponto de vista de bioinformática, de biologia? Como que um laboratório funciona hoje? Tá? O que é usado no laboratório, né? Eles usam esses caderninhos preto aqui, tá? Laboratory Notebook. Eles usam esse caderninho preto aí, que vende, né, na cooperativa, tá? E você tem que comprar esse caderninho, todo biólogo tem 1 ou 2 ou 10 ou 20. E ele anota tudo. Tudo que o seu experimento é feito, acontece no seu experimento, você anota. Você anota o volume que você colocou no tubinho, você anota a temperatura que estava, você anota quanto tempo você deixou no equipamento, qual a voltagem do equipamento, qual foi o resultado, tá? Tem biólogo que abre o caderno, pega o gel, aquele gel, cola no caderno, bota com durex, tá? Isso é uma coisa interessante que eu acho. Para biólogo, esse caderno é tão importante, ele é a fonte central de conhecimento, tá? Tem biólogo que pega aquela lista de picos, imprime e cola no caderno. Tá? Mas eles não fazem isso porque acham que o caderno é a única coisa que é importante, não. O caderno é a referência. Tá? Minha esposa é bióloga e ela trabalhava num laboratório e tinha que copiar algumas coisas do caderno e ela pegou o caderno e levou para casa para copiar, porque estava tarde. No outro dia ela quase foi expulsa da universidade, porque não podia tirar o caderno do laboratório. Não, é muito importante, realmente muito importante. Então esses cadernos são usados. Nós também não vamos dizer aqui que é tudo no caderno. Não tem jeito mais de ser tudo no caderno, tá? Tem muita planilha eletrônica. Gera alguma coisa, coloca no CSV, importa no Excel, faz alguma análise ali, salva de novo. Tem programa que gera arquivo CSV, tá? Então, um monte de planilhas. E tem sistemas não integrados, quer dizer, cada analisador hoje tem um sisteminha de análise, tá? Mas um não conversa com o outro. Então, o mecanismo central ainda é o caderno de laboratório, porque é ali que tudo vai parar, tá? O problema é que a gente começa a perder o controle quando introduzem-se outras coisas que não combinam muito bem com o caderno. E qual será o futuro dos laboratórios? Será que vai ser assim? Tá? Será que não vai ter essa quantidade de papel no laboratório? Não. A proposta que a gente tem, quer dizer, não é minha, né? A proposta, naturalmente, é a utilização do LIMS. O que é o LIMS? É um sistema computadorizado utilizado no laboratório para administração de amostras, padrões, experimentos, usuários, equipamentos, material, protocolos e para automatizar procedimentos computacionais de análise. Tá? Então, o que nós vamos gerenciar? Amostras, padrões, experimentos, usuários, equipamentos, material e protocolos. Né? Aqui. Reagentes e consumíveis. Equipamento. Regras e regulamentos. Sistemas de conhecimento.
estudantes e técnicos, relatórios e reuniões, progresso experimental, projeto de pesquisa. Tá? Então, o seu projeto de pesquisa contém diversos experimentos, todos têm que ser gerenciados. Geram relatórios feitos por técnicos, às vezes passa por sistemas de conhecimento, às vezes passa por um sistema de análise. Tudo isso é sujeito a regras específicas sobre como tem que ser feito. Essas regras têm que ser armazenadas e controladas também, tá? Utilizam equipamentos e reagentes. Então o LIMS tem como objetivo gerenciar isso tudo. Por que eles são necessários? Eu já falei, mas vamos relembrar, né? Crescimento exponencial do volume de dados produzidos. Uma corrida para novos sequenciadores, 1 terabyte, como eu falei para vocês. E vou falar outra coisa, hein? Quando eles me falaram desse 1 terabyte, ainda não era aquele Ion Torrent, então. O sequenciador de próxima geração já passou por umas 2 gerações depois daquela de 1 terabyte. Tá? Quer dizer, eles geram uma quantidade realmente grande de dados. E o que você faz com isso? Não dá para você imprimir 1 terabyte e colar no caderno. Não tem jeito. Tá? Aumento da produtividade. Então, se você pegou o embrião errado do milho para fazer o experimento, você pode atrasar o seu trabalho em 6 meses. Tá? Então, se você souber qual que você tem que pegar, é muito mais eficiente. Melhora na qualidade dos dados, né? Essa melhora na qualidade dos dados é uma coisa que a gente na computação já conhece há muitos anos, mas que é essencial, tá? Então você tem questões como, se ele não entrar com esse dado aqui, o sistema não passa para frente. Óbvio, tá? Mas isso é uma coisa fundamental, porque quando o cara registrou os dados estão corretos, tá? E se você não obrigar o cara a registrar os dados desse jeito, no final das contas você tem um banco de dados todo furado, né? A gente sabe disso. Tá? Integração, porque você tem uma quantidade enorme de sistemas, de algoritmos, de ferramentas que fazem análise, e se você não junta uma com a outra, tá? Não vai conseguir fazer nada. Trabalho em equipe é facilitado, porque você tem técnicos diferentes, estudantes diferentes, pesquisadores diferentes, fazendo etapas diferentes do processo. E aí, com isso, né? Fica sempre aquele negócio, né? Você fez o experimento tal? Fiz. Onde está o resultado? Ah, está aí no computador. Não, não está aqui não, mas eu pus ele aí ontem. Ou foi no outro computador. Né? Então, é difícil de você gerenciar isso. E toda vez que você tem esse problema aqui, que você não compartilha dados corretamente, o que acontece? Cai a produtividade. Nós já vimos, a biologia é complexa. Se você não fizer tudo da maneira mais certa possível e atrasar, né, não vai chegar a lugar nenhum. Um tema muito importante, muito em moda atualmente é a certificação. Né? São as conhecidas como boas práticas de laboratório ou BPL. Né? A BPL existe para ter certeza de que o laboratório faz o que ele diz que vai fazer. Tá? Se você não tem BPL, você não tem jeito de conferir a qualidade daquilo que é feito. Tá? Então pode ser um trabalho excelente, pode não ser. Pode ser um trabalho excelente se o pesquisador, o técnico, for um cara bom pra caramba. Mas se ele não for, pode não ser. Então você não sabe. E a certificação está se tornando cada vez mais importante, porque, por exemplo, o Brasil quer exportar cosméticos para a Europa. Tá? Mas a Europa diz, eu só aceito cosmético que foi fabricado em laboratório que tem BPL. Se o laboratório não tem BPL, não quero. Tá? Então isso é um fator econômico importante. Tá? Nós estamos caminhando para que, se você submeter o seu resultado de pesquisa para uma revista e você não tiver BPL para mostrar como que você chegou nesse resultado, a revista pode não aceitar. Dizer, não sei, eu não confio nisso. Se você conseguir me mostrar exatamente o que você fez e como que você fez, eu acredito. Tá? É um ponto importante, né? Atualmente nós estamos chegando numa fase em que revistas científicas aceitam artigos que submetem os dados junto. Tá? Então você tem que submeter o protocolo e os dados que você gerou. Porque se você não fizer isso, eles não confiam. Se você fez isso, é muito fácil de reproduzir o resultado, né? E é o que importa para eles. Então, isso é importante. E também rastreabilidade dos dados. Né? A rastreabilidade dos dados é fundamental em qualquer
laboratório, qualquer experimento de laboratório, mas eu acho ela particularmente interessante quando você pensa da rastreabilidade de outras coisas, né? Então existem empresas e existem pesquisas para fazer rastreabilidade, por exemplo, de gado. Então hoje em dia, dependendo de aonde você compra a carne para o seu almoço, você consegue pegar um pedacinho dela, faz genotipo, ele sequencia o DNA daquela carne, você consegue saber de onde veio o boi. Tá? O que você pode ficar chateado de você ter perdido um pedaço da carne do seu almoço. Pode acontecer. Mas você vai ficar muito feliz se te der uma dor de barriga, você quer saber quem que é o culpado. Né? Então a rastreabilidade é fundamental. Lembra que nós estamos tratando aqui de experimentos biológicos, mas de medicamentos, de coisas relacionadas à saúde. Tudo isso torna essa rastreabilidade ainda mais importante. Coisas que um LIMS faz. Ele recebe e armazena dados. Ele permite o rastreamento desses dados. Ele organiza dados e elimina heterogeneidade. Então, tem dado que está em formato diferente. Tem dado que está repetido. Tá? Ele elimina isso. Recupera dados de forma eficiente e faz referência cruzada. Isso aqui é relacionado com rastreamento. Qual experimento que é relacionado com qual outro experimento? Faz correlação entre dados diferentes, faz uma análise, gerencia grandes quantidades de dados, porque chega num ponto que você não consegue mais fazer manualmente, tá? E permite intercâmbio entre usuários. Ok? Ah, mas eu quero usar minha planilha. Eu sou bom pra caramba em Excel. E eu sou muito organizado. Não vou perder minhas planilhas em Excel. Por que eu não posso usar elas? Né? Os dados salvos não estão seguros. Então, a pessoa A pode fazer backup, a pessoa B pode não fazer backup. Né? É um problema. Está em lugares diferentes. Erros podem ser facilmente cometidos durante o processo de entrada de dados. Cada célula no Excel, ela contém uma fórmula, um texto, um número. Né? Mas esse número pode ser um número que diz respeito a um volume. Esse outro número diz respeito a um pH, por exemplo. Então, números que são válidos para um podem não ser para outro. Se você errar, o Excel aceita tudo. Tá? Um LIMS não, você pode dizer, esse aqui tem que ser um valor entre tanto e tanto, por exemplo. Tá? Planilhas podem ser acidentalmente salvas em estados transitórios. Né? Você salvou, atualizou e esqueceu de salvar de novo. Né? Venhamos e convenhamos. Todo mundo já fez isso uma vez, ou duas, ou 10. Né? Versões diferentes da planilha nem sempre são compatíveis. E um outro aspecto que nem está listado aqui, que eu acho que é o mais grave de todos, é o seguinte. Hoje em dia, todo mundo tem um notebook. Tá? Você gera a sua planilha, salva no seu notebook e vai para casa feliz. O experimento está registrado. Aí, se seu notebook cai e quebra. Ou então, seu notebook não cai e quebra, você continua com ele. Tá? Aí você faz tudo, escreve seu texto, sua planilha está lá. Defende sua tese, vai embora, arruma um emprego. Aí seu orientador, cadê aquela planilha mesmo? Aí você já, nessa altura, você já trocou de notebook, né? Você arrumou um emprego, arrumou mais dinheiro, comprou um notebook mais bacana. Tá? Então, né, você manter dados em planilhas eletrônicas ou arquivos no seu sistema de arquivos é uma loucura. Não façam isso. Que tipo de LIMS é adequado? Existem vários tipos de LIMS, né? O tipo de laboratório afeta um laboratório de referência, ele tem que ter certeza que ele, né, o BPL é 100%, né? Ele sempre faz tudo muito certinho, porque o resultado dele é usado como referência pelos outros. É um laboratório de pesquisador todo dia faz um negócio diferente. Todo dia ele quer testar uma coisa diferente, é o trabalho dele. Tá? É um laboratório de saúde pública, esse aqui tem que ter certeza que mantém todos os registros atualizados, que pega todas as referências cruzadas, etc. Né? Volume de amostra é pouco, é muita? Tá? Tipos e números de testes e experimentos realizados, quer dizer, onde que está o seu gargalo? O que precisa ser mais eficiente? Número de usuários, clientes, então você tem muita gente, eles estão externos ou são internos? Está todo mundo dentro de um prédio? Estão separados em cidades diferentes, em países diferentes? Sistemas já existentes, tem que medir o impacto. Mas como é que você faz? Você vai abandonar um sistema que já existe e usar um novo? Você vai tentar integrar os dois? Ou você vai usar o que já existe e vai usar o LIMS como um apoio? Tudo isso influencia. Requisitos e expectativas dos usuários, tudo isso afeta as características do LIMS que tem que ser adequado. Né?
E voltando a um ponto importante dos LIMS, que são as BPL, as boas práticas de laboratório, né? Os BPL são sistemas de gestão da qualidade que abrangem o processo organizacional e as condições dos estudos relacionados à saúde e ao meio ambiente. Então você tem que registrar o planejamento do seu experimento, o desenvolvimento, o que foi feito, o monitoramento, tem que ter certeza que aquilo ali foi conferido, tudo tem que ser registrado e tem que ser gerado relatório, né? BPL é um negócio interessante porque eu tinha essa impressão de que o objetivo do BPL era ter certeza que o experimento foi bem feito. Mas não é esse o objetivo do BPL. O objetivo do BPL é ter certeza que tudo que foi feito no experimento está registrado. Se você quiser fazer um experimento mal feito, o BPL não te impede. O que o BPL vai fazer é te obrigar a registrar tudo lá dentro, tá? Porque as BPL não tem como saber se o experimento está bem feito ou não. O que eles vão fazer é ter certeza que está tudo organizado. Então, aspectos interessantes de BPL que a gente não pensa, você pensa em boas práticas de laboratório. Então, um aspecto importante do BPL é registrar no sistema quem são as pessoas que estão usando o laboratório para fazer esse experimento. Você registra no sistema a qualificação dessa pessoa. Você pode pegar, fazer um PDF do diploma dessa pessoa, do certificado de conclusão de um curso de técnica, de uma determinada técnica, e colocar no sistema. Porque a comunidade europeia, quando for pegar o seu cosmético, ela vai querer saber, mas esse cara aqui sabia fazer isso? Sabia, é o diploma dele aqui. Tá? Então você registra quem é responsável por quê, as qualificações, você registra o planejamento, que dia que foi planejado, o protocolo, não está escrito aqui? O protocolo, como que ele deveria ter sido feito. Como que foi feito? Ele foi feito como ele deveria ter sido feito. O protocolo é um arquivo, um texto, que descreve o que foi feito. Depois, foi feito como você propôs? Não foi. Ah, então você tem que ter registrado uma alteração no protocolo. O sistema tem que registrar uma alteração no protocolo. Tá? Tudo isso faz parte das boas práticas de laboratório. E isso, naturalmente, se você quiser fazer isso, você não consegue fazer sem um apoio computacional. Não tem jeito, né? O objetivo é o desenvolvimento de novos produtos ou ensaios laboratoriais documentados e mais eficientes. São registradas as atividades executadas, tá? A rastreabilidade das substâncias testadas, dos insumos usados. Às vezes, o seu experimento deu errado porque o reagente estava velho. Tá? Às vezes, o seu experimento deu errado porque aquele reagente ele não foi feito da maneira correta. Ele foi diluído a mais, ele estava aguado, tá? Então, se você tiver rastreabilidade, você consegue saber, todos os experimentos foram feitos com esse tubinho aqui. Tudo deu errado? Deu tudo errado, então esse tubinho aqui que está errado. Vamos fazer tudo de novo, entendeu? Então, com a BPL você consegue saber isso e corrigir. Se você não tem o BPL, você não sabe, você só sabe que de 10 experimentos, 3 deram errado, né? E é garantida a qualidade dos produtos gerados, ok? A adoção de BPL é obrigatória para vários estudos, para desenvolvimento de produtos para a saúde, agricultura ou meio ambiente. Nós estamos passando por um processo de tornar obrigatório. Ele ainda é voluntário num grande número de exemplos, num grande número de casos, mas ele está se tornando obrigatório para alguns e vai ser obrigatório para cada vez mais, né? E para tradicionais laboratórios de pesquisa acadêmica, aonde o BPL era, né, a fama do dono do laboratório. Ah, mas o laboratório do doutor fulano de tal, certamente está certo. Não vou rejeitar o artigo dele, né? Mas nós estamos passando para uma fase em que isso não vai ser mais suficiente, tá? Você vai ter que realmente mostrar que aquilo ali foi feito da maneira correta. As BPLs são de fácil compreensão. Se você olhar a regra da BPL, você fala assim, mas isso não era óbvio, tá? Mas a implantação exige o entendimento da rotina do laboratório e da necessidade de registro das atividades e dos dados laboratoriais. Você tem que acompanhar esse trabalho de analista de sistemas. Você tem que ir lá no laboratório com, né, um caderninho e sair anotando. Por que você fez aquilo ali mesmo? Né? E aquela pergunta clássica, né, que o usuário / cliente acha que você não está prestando atenção e não está levando ele a sério. Mas é sempre dessa maneira ou tem algum caso em que não é, né? Você já está tentando pegar o contorno da situação e prever o caso de erro. Mas o cara sempre faz daquele jeito, ele nunca pensou nisso,
né? Mas é essencial fazer isso. Com isso, a implantação de BPL pode ser lenta e de alto custo. Tá? BPL, por si, não exige LIMS. BPL é registro de tudo, você pode fazer tudo no caderninho. Tá? Agora, você tem que fazer tudo no caderninho sem trocar uma vírgula de lugar. E na hora que você tiver já um relatório de compliance, um relatório de que você fez tudo direitinho, aí é um pesadelo. Você vai ter que pôr 10 caderninhos na mesa e pegar uma página de cada um e sair fazendo o seu relatório. Né? Então, muito mais complexo. Então, nosso objetivo, essa história toda, é para introduzir o conceito de LIMS para a BPL. Né? Nós queremos um LIMS que permita o registro de todas as atividades de laboratório de forma completa e simples. E todos os dados são registrados em bancos de dados especializados. Permite o rastreamento completo das amostras, reagentes utilizados e resultados. Tá? E de preferência que você ainda controle o nível de acesso dos usuários. Isso é importante, porque você tem que ter certeza de que o cara que fez aquilo ali é o cara que está qualificado para aquilo. Mas é o técnico João da Silva, que tem um diploma, né, de certificação da UFMG. Pô, o cara é formado na UFMG, ele é bom pra caramba, né? Então o João da Silva fez. Mas quem entrou com esse dado aqui foi o João da Silva mesmo? Entendeu? Então isso é importante. Existem várias maneiras de controlar o nível de acesso. São 2 níveis principais. O primeiro nível é login e senha. Foi o João da Silva que logou aqui. Então foi ele. Tá? E o segundo é através do token de CPF eletrônico, né? Aquele que a Prodenge faz a gente lá sempre comprar, né? Então você tem que entrar com aquilo, coloca no seu computador, tá? Dá a sua senha. A partir daí, o que é feito é assinado digitalmente por você. Esse é o nível mais seguro e mais difícil de conseguir, né? Então vários níveis de confiabilidade. Vamos mostrar para vocês um exemplo aqui, que eu acho muito interessante, espero que vocês achem muito interessante também, que é um exemplo de uma utilização de LIMS que não é óbvia, mas que é importante, que mostra como que o LIMS pode ser útil. Vamos supor que nós estamos usando aqui o nosso cultivo de plantas transgênicas, tá? Então, nós vamos seguir todas essas etapas, aquelas outras que vêm aqui para frente, etc. Né? Tem uma etapa aqui que é o inocular agrobacterium, que é particularmente importante. Vamos olhar. Tá? Ela é vital porque ela afeta o resultado de forma significativa. É onde você coloca quanto do gene, qual a temperatura, quanto tempo você colocou lá, etc. Então, tudo isso depende, disso tudo depende o sucesso do experimento. Então vamos supor que você está fazendo seus experimentos, eu vou simplificar. Eu vou dizer que nós vamos fazer um experimento por semana nesse laboratório, tá? Em laboratórios reais você pode fazer 5, 10, 20 experimentos por semana, tá? Quando eu falei 5, a pessoa falou assim, não, 5 é pouco, 20 é mais normal, se fizer só 5 faz pouco, tá? Isso aqui então são semanas, nós estamos falando aqui de 16 semanas. Então você começou o experimento, em 2 semanas você está nessa etapa aqui. E nessa etapa aqui, você vai fazer o inocular agrobacterium. Tá? Então essa aqui é uma telinha, uma interface diferente do outro, em que você registra o inocular agrobacterium. Esse aqui, na verdade, está bombardear embriões, porque ele é relativo a um outro protocolo, mas muito parecido. E aqui você tem tempo de tiro, bombardeio, né? Você tem tiro, tempo de tiro, quantidade de tiros, o que você colocou, ou na bactéria lá, qual gene que você colocou, por quanto tempo, etc. Você registra isso tudo aqui. E isso aqui é a 2ª semana do seu experimento. Ok? Beleza, continua o experimento. O experimento continua. Só que, enquanto você continua esse aqui, nessa 2ª semana, você começou um novo experimento. Você não vai ficar parado, tá? Você vai lá, iniciou um, na outra semana você inicia outro, atualiza o primeiro, na outra semana sim, você vai, até que em algum momento você tem um tantão de experimento andando, tudo andando, tá? Aqui nessa semana, nessa 3ª semana aqui, ó, você fez o inocular, cada um desses inocular aqui é diferente, você está testando vários. O problema é que você vai testar esse inocular aqui sem saber o resultado anterior. Porque senão você faz um só, aí um experimento a cada 6 meses, não tem condição. Tá? Então você vai fazendo e vai fazendo e vai fazendo. Quando chega aqui,
nessa 15ª semana, esse número de semanas aqui foi chutado para caber na transparência, tá? Mas é mais ou menos isso mesmo, tá? Quando você chegou aqui, estrelinha, né? O pessoal da Embrapa chama isso de evento elite. A planta cresceu muito. Cara, bacana demais. Esse experimento 1 aqui foi muito bem sucedido. Legal. Agora, quando você descobriu isso, tem 1 milhão de coisas que estão acontecendo. Por que esse experimento foi bem sucedido? O que eu aprendi com esse experimento que eu posso usar nos outros experimentos? Mas eu quero usar nos experimentos que estão no pipeline, né? Não quero usar nos que eu vou, não vou jogar isso aqui tudo fora e começar de novo. Tá? Então, eu volto lá no inocular agrobacterium e descubro qual foi a combinação de parâmetros que permitiu que isso desse certo. Pode ser que você volte aqui imediatamente. Pode ser que quando você chegou isso aqui, você volta aqui, pega esses parâmetros, coloca no seu algoritmo favorito de mineração de dados, procura quais que são parecidos com esse, que já tem no banco de dados, e determina o sucesso, a razão do sucesso desse experimento. Ah, legal. Para fazer isso aqui, você precisa de rastreabilidade. Nesse caso aqui, até não é difícil fazer com um caderninho, não, porque se você, né, tem um mínimo de bom senso, né, o que, se você está nessa posição de fazer experimento, certamente você tem mais do que o mínimo de bom senso, você faz um caderninho para cada experimento, ou pelo menos um conjunto de páginas para cada experimento, só você voltar algumas páginas e ver os parâmetros, né? O legal é que depois você pode pegar o seu LIMS e procurar saber em todos os experimentos que estão em andamento, quais aqueles que têm um potencial de serem evento elite também. Você ganha uma quantidade de tempo enorme. Tá? E daí, você joga fora os outros. Ou mais realista, você não joga fora, né? Você simplesmente pega esses que você sabe que são melhores e passa eles na frente. Você vai tratar desses primeiro. Então, um dos aspectos importantes da experimentação biológica é você tem uma quantidade enorme de coisas que você pode fazer. E você tem que escolher qual que você vai fazer primeiro. A escolha da ordem em que você vai seguir, ela é fundamental para o sucesso do seu experimento. Se você tiver uma ajuda como essa, você prioriza alguns experimentos em favor de outros, né? Uma informação interessante para vocês, num outro congresso que eu fui, a gente estava conversando com o pessoal da Embrapa Gado de Corte, que fazem melhoramento genético de gado, usando ferramentas de bioinformática. Eu cheguei a trabalhar na época com a outra pessoa que fazia isso também, né? E existe um consenso, né? No Brasil existe essa ideia de que a carne argentina é muito boa. A carne argentina é muito boa, tá? Mas por quê? Por que a carne argentina é melhor do que uma carne equivalente brasileira, né? Ver carnes que são equivalentes, tá? A razão é o clima. O clima da Argentina é muito parecido com o clima da Europa. Do Brasil não é. Então o gado que cresce bem na Argentina é o gado europeu. E o gado europeu já passou por 400, 500 anos de seleção genética. O brasileiro não. Porque o gado brasileiro, no clima brasileiro, está sendo reproduzido há muito menos tempo. Faz diferença. Então você escolher o que você vai priorizar é importante. Agora eu fui longe, né? Eu tinha falado de experimentos rápidos e lentos, né? Horas, dias, meses, agora eu falei de séculos. Mas esse o sistema não vai gerenciar, não. Espero que sim. Eu que não vou estar aqui para ver, né? LIMS para BPL. BPLs, então, exigem o registro de todas as atividades e seus parâmetros. Exigem também que se possa rastrear amostras, reagentes e tudo. Tudo tem que ser rastreável, tá? Isso tem que ser feito de forma simples e eficiente, aumentando a produtividade e diminuindo erros de experimentação. Ok? Isso é muito importante hoje e à medida que o tempo passa, vai se tornar cada vez mais importante. Por quê? Porque os experimentos se tornam cada vez mais complexos, com a quantidade de dados cada vez maior. Então chega num ponto que você não consegue fazer mais nada se você não tiver um apoio de uma ferramenta computacional para te ajudar. O Excel não vai te ajudar. Às vezes, se você não faz nada, você trava num determinado ponto. Você arruma um Excel, você consegue fazer mais um pouco. Você arruma um sisteminha não integrado, você consegue fazer mais um pouco. Mas o que vai realmente garantir para você a qualidade é um LIMS. Ok?
termina em que, então, a segunda parte